Bom dia, Jesus Cristo é nosso amado Senhor. No livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és a realidade de toda sombra estabelecida na lei. Obrigado, Abba, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, por ser essa realidade para cada um de nós. Se dispensa para nós essa manhã. Fala, interpreta a tua palavra. Ó Senhor, supera todas as nossas debilidades, todas as nossas falhas, porque o Senhor é aquele que nos capacita, pois és a nossa capacidade. Guarda-nos em ti, Senhor, e nos livra do mal. Então, começando logo fazendo uma correção no Põe Água de ontem, que dizemos que a questão de se confiar, lembra que Jesus não se confiava, ele confiava um reino, mas não se confiava a ninguém, a não ser o Pai. Não é João 17, tá? É Lucas 22, verso 29. E o segundo, né, equívoco foi que a gente falou que o espírito do homem conhece as coisas de Deus, que está lá em 1 Coríntios 2, e não é. O espírito do homem conhece as coisas do homem, assim como o espírito de Deus conhece as coisas de Deus, tá bom? Então, esclarecido isso aí. Então, perdão pelo equívoco, vamos em frente. Então, o que é que o Senhor está nos ensinando essa manhã? Que a lei era uma sombra de uma realidade, né? A lei era o caráter de Cristo que agora encarnou e é a realidade de tudo que está lá. E aí ele volta novamente a nos ensinar a questão do partir do pão, que está tudo baseado nas festas de Israel. A igreja não pratica as festas de Israel. A igreja tem a realidade do caráter de Cristo que foi dado como lei a Israel e é uma realidade para nós. Porque a Páscoa é uma realidade, os asmos é uma realidade, as primícias é uma realidade, o Pentecostes é a realidade, as trombetas são a realidade, expiação do pecado é uma realidade, e tabernáculo é uma realidade que vai ser manifesta no milênio, vivendo a nossa realidade hoje. E essas 7 festas que a gente falou, né, tem como ciclo principal 3 festas, que é Páscoa, primícias e os tabernáculos. Você vai ver isso em Êxodo 34, a partir do 18, leia lá. Você vai ver isso em Levítico 16, Levítico 23 e Deuteronômio 16, tá? Levítico 23 e Deuteronômio 16. E aí Paulo, ele tem no coração, no espírito dele, as festas gravadas no seu, nos seus escritos, como uma manifestação de uma pessoa, e não da festa em si, percebe? Como é que a gente pode ver isso? Observe que ele começa dizendo que o partir do pão não é como muitos fazem, né? 15 dias, 30 dias, uma vez por mês, de 15 em 15 dias, melhor dizendo, uma vez por ano, né? Porque a gente não encontra base, pelo menos eu não. Se você tiver, você por favor me ajude e me diga. Mas a Bíblia nos diz que é todo primeiro dia da semana, tá certo? Tanto que as primícias, se você for ver lá nesses livros que eu lhe falei, começa no domingo e termina no domingo. O Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. E Paulo, em Atos 20, verso 7, ele estava em Troade e diz que no primeiro dia da semana, tá vendo aí? Estando nós reunidos com um fim, qual era a finalidade no primeiro dia da semana? De partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava e prolongou o discurso até meia-noite. Então, começa logo o princípio. E como Paulo vai dizer nas suas cartas, tá certo? A questão de nunca estabelecer, primeiro ponto, leis que venham contra nós mesmos. Lembra? Nunca jamais, que a gente viu agora em Hebreus 10, nunca jamais pode tornar perfeitos os sacrifícios, né? Esse nunca jamais, só quem pode pronunciar isso é o Espírito Santo. Nós temos mania de pronunciar isso para sentir um suborno de consciência e ter paz naquilo que não é o Senhor. Faz alguma coisa errada, a partir de hoje não faço mais isso, não vou fazer mais isso, amanhã vou para não sei onde. E Paulo nas suas cartas, né, em 13 cartas, ele fala mais de 200 vezes, segundo escritos, segundo estudos, né, no Senhor, com a glória de Deus, com a graça de Deus. Efésios 1:14, Efésios 1, ele fala 14 vezes no Senhor, nele, isso para não estabelecer leis contra nós, que é Nomos, 1 Coríntios 15, que a aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Tudo aquilo que a gente estabelece, dizendo nunca jamais, para se sentir bem em si mesmo, se volta contra nós. Lembra lá de Pedro? Pode todos te negarem, menos eu. O que foi que aconteceu? Foi exposto por uma criada e não pela lança romana. Então, voltando aqui para o ciclo das festas, que é uma realidade, mais uma vez, não interprete mal, né? Não é a igreja praticar as festas, é a igreja praticar o Cristo que estabeleceu as festas, que é ele mesmo como princípio para nós. E a gente vai mostrar que Paulo tinha isso no seu coração. Se você for comigo em 1 Coríntios, capítulo 7, diz assim, e 8, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, olha a festa da Páscoa, foi imolado, tá certo? Por isso celebremos a festa, tá
certo? Que é uma pessoa, veja que não são as festas. As festas lá, as 7 festas, se resumem agora numa realidade que é um. Celebremos a festa, o Cristo, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, e sim, e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Está aqui a festa asmos. Então você indo comigo em 1 Coríntios 15, verso 20, diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Isso se referindo ao Senhor. Agora o Senhor e nós, que estamos unidos a Ele, que é a terceira festa lá, lembra? Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Verso 23 do mesmo capítulo. Pentecostes, você vai ver em Atos 2, que o revestimento de poder, tá certo? Era para se negar a si mesmo, aprender a negar a carne, crucificá-la, tá certo? Para poder os sinais seguir, e não o pentecostalismo que hoje é pregado, né? Mas é um revestimento de poder para poder crucificar a carne. Você vai ver as trombetas, Apocalipse, 7 trombetas. Você vai ver a expiação no próprio capítulo 10 aqui, no livro de Hebreus é o que mais tem, mas no capítulo 10 você vai ver a expiação, tá certo? Que é o ciclo das festas, para que exatamente possa, no caso, entrar nos tabernáculos. Então, Páscoa, Cristo, pães asmo, a palavra dele sem fermento, primícias, para que sejamos encontrados fazendo assim, filho varão, lembra? Pentecostes, revestimento de poder para ter esse viver. E aí o que é que acontece? Trombetas, anúncio do evangelho, a última trombeta do Antigo Testamento, Malaquias, a primeira trombeta no Novo Testamento, João Batista, e aí segue-se cada um de nós, livro de Atos, tá certo? Aí vai fazer o que? As trombetas, o anúncio do evangelho salva o que? A nós mesmos e a quem está ouvindo, expiação de pecados, tá certo? Nós já fomos expiados do pecado na Páscoa, agora estamos expiando os pecados, crucificando a carne na dependência do Senhor, para viver a realidade dos tabernáculos, João 7, aguardando a sua manifestação. E na própria carta dos Hebreus, capítulo 10, no verso 9, diz: Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Tá vendo? Remove tudo que era sombra e agora estabelece na pessoa de Cristo. Quando não temos ele como realidade e ficamos nas sombras, o que é que acontece? Hebreus 9, verso 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Percebe? Que quando a gente vive na sombra da lei, nos padrões da lei, querendo se justificar em forma de lei, o que já é real não se torna real na nossa vida. E aí a gente não entende o ciclo da festa, tá certo? E consequentemente não entende a mesa e consequentemente nossos olhos não são abertos e não há abertura do entendimento para compreender as escrituras. Que o Senhor nos livre e nos guarde.